Olá, o meu nome é Rita Leandro e estou aqui hoje para vos poder explicar a investigação que tive a oportunidade e o prazer de acompanhar durante o meu estágio de 3 dias no Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. Bem, para vos poder explicar a investigação, a base desta investigação, vou ter que vos explicar o que são bactérias e o que são plasmídios bacterianos. Portanto, as bactérias são seres procariontes com uma organização celular bastante simples. Na verdade, cerca de metade das doenças humanas são provocadas pela inalação ou ingestão de bactérias. Mas nós vamos ao médico e o que é que ele nos receita? Uma cápsula cheia de bactérias. Então, serão todas as bactérias prejudiciais para o nosso organismo? Não. Por exemplo, na nossa boca nós apresentamos determinadas bactérias que fazem a digestão de certos alimentos, ou quando esfregamos demasiado os olhos, as lágrimas que temos estão cheias de bactérias. Bom, na verdade, os seres humanos são verdadeiros ecossistemas sobre duas pernas. Cerca de aproximadamente 10 mil espécies de micro-organismos vivem dentro e à superfície do nosso corpo. E cerca de 90% do nosso organismo são células bacterianas, o que equivale que a cada célula humana nós tenhamos 10 células bacterianas. Por exemplo, um indivíduo que pesa cerca de 70 kg transporta consigo diariamente 2 kg de bactérias, mais do que o peso do seu cérebro. Bom, esta investigação teve mesmo como principal objetivo o estudo das bactérias e o estudo de DNA plasmídico bacteriano. Mais propriamente da estirpe Escherichia coli, uma estirpe domesticada em laboratório e que já não consegue sobreviver fora do seu meio de cultura e que serve como hospedeira de um determinado plasmídio. Mas o que são plasmídios? Os plasmídios são moléculas de DNA circular de cadeia dupla e que contêm elementos necessários à sua replicação. Por exemplo, aquilo que nós fizemos nesta investigação foi inserir um determinado gene nesse plasmídio que conferia à bactéria Escherichia coli resistência ao antibiótico, neste caso à ampicilina. Portanto, imaginemos que temos aqui um plasmídio. Portanto, um plasmídio, uma molécula de DNA circular das bactérias, e que aquilo que nós realizámos foi, através de enzimas de restrição, cortámos esse mesmo plasmídio num local conhecido. Posteriormente, incorporámos um gene de interesse, o que nos permitiu obter assim um plasmídio contendo esse gene. Depois, posteriormente, através de um PCR, ou seja, uma reação de polimerização em cadeia, obtivemos milhões de cópias desse mesmo plasmídio com esse gene, ou seja, constantes replicações, permitindo assim um aumento exponencial da quantidade de DNA desse plasmídio contendo esse gene. Portanto, um PCR é um processo cíclico que ocorre segundo 3 etapas e que normalmente se repetem por 30 ciclos. Por exemplo, na produção de insulina para pacientes que sofrem de diabetes, até algumas décadas atrás, era sintetizada através da extração de insulina de bois e de porcos, que apresentam uma insulina muito semelhante à humana. Porém, estes métodos levavam muitas vezes à rejeição da insulina nos organismos humanos. Então, os cientistas tiveram que ir à procura de outros métodos de substituição. Atualmente, a insulina é sintetizada através da incorporação de um método parecido a este, da incorporação de um gene na bactéria Escherichia coli. Esse um gene saudável, humano, que é responsável pela produção de insulina e que depois, através de uma multiplicação de constantes replicações desse mesmo gene, produz quantidade de DNA que contém a produção de insulina, que depois sofre um processo de purificação e depois é vendido. Portanto, este método de recombinação génica permitiu assim um revolucionamento do mundo científico e as suas aplicações são variadas, como já vimos. Portanto, tanto na indústria farmacêutica, na produção de vacinas, de medicamentos, de agentes antitumorais, como até mesmo na indústria agrícola, na produção de
plantas resistentes a determinadas pragas. Com isto quero aqui dizer que gostei muito desta oportunidade que tive de acompanhar um grupo de investigadores, pois permitiu-me assim aprofundar os meus conhecimentos e crescer num crescimento científico. Existem ainda inúmeras questões dignas de serem investigadas e respondidas, mas são aquelas pequenas descobertas, mesmo por muito pequenas que sejam, que nos levam ao evolucionamento da ciência e rumo ao futuro levado a cabo pela curiosidade humana. E são experiências, temos que desafiar a ciência, e que são experiências como estas que decidimos levar a cabo e arriscar que nos fazem crescer e evoluir. Bom, espero que tenham gostado.